Boa noite, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Um pouquinho de atraso aqui, falhas técnicas. A gente está começando, então, a transmissão desse bate-papo para conversar um pouco sobre como a robótica tem sido usada no ambiente educacional, como ferramenta pedagógica. E eu queria começar esse encontro primeiro me apresentando. Eu sou Esther Colombini, eu sou coordenadora da Mostra Nacional de Robótica, que esse ano está comemorando 10 anos. Então essa também é a primeira live que a gente vai fazer para celebrar esses 10 anos. E nessa primeira live eu conto com a presença das minhas queridas amigas, as professoras aí que têm uma experiência incrível para falar para a gente de robótica. Então, as professoras Carmen Faria, Cris Pelizoli, Daniele Ortiz, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou começar, a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui e inclusive receber as perguntas de vocês, os questionamentos de vocês aí pelo nosso canal. Mas eu queria começar primeiro falando que eu já tive a sorte de trabalhar com as três por muito tempo, então seja na UBR, na RoboCup Júnior, na competição brasileira de robótica, mas ao invés de eu apresentá-las, eu queria pedir para que elas contassem um pouco para a gente sobre com o que elas têm trabalhado e um pouco de como é que foi essa experiência de entrar na robótica, como é que vocês se encontraram na robótica e encontraram a robótica na vida de vocês. Então, acho que eu vou começar convidando vocês para falar. Não sei, Carmen, quer dar um oi para a gente? Oi, pessoal, meninas, muito obrigada pelo convite, me sinto honrada e um grande prazer falar aqui de uma experiência tão boa, né, que já vem me acompanhando há tantos anos, né. Bom, a robótica apareceu na minha vida na época do meu mestrado. Minha ideia era trabalhar com programação, né, para crianças e adolescentes, e eu já estava com um projeto em cima disso, quando inclusive eu trabalhava com o lobo, né, e aí fui estudar bem sobre isso e tal, e vi que a tartaruga do lobo nada mais era que um robô, né, que ela foi concebida como um robô, era físico, desenvolvido no MIT, e o professor Simon Paper, ele levava os professores da educação básica até o laboratório da universidade. E ele percebeu que se ele virtualizasse o robô, ele atingiria um grupo maior de pessoas. E aí eu falei, peraí, por que não? Aí eu comecei a futucar e achei o material de robótica muito pouco, né? Isso aí, estou falando de 2000, 2001, né? E aí pedi ao meu orientador se a gente podia passar para robótica na educação. E aí foi toda uma paixão, muita dificuldade, porque não tinha ter material naquela época, mas aí a gente foi conseguindo, e através dessa ideia do mestrado, eu tive a oportunidade de fundar o Laboratório de Robótica Educacional da Universidade Federal do Espírito Santo. E aí foi muito interessante, porque eu consegui trabalhar com os meninos de graduação e com os meninos da educação básica dentro da universidade. Mas depois eu conto mais. Vai lá, Cris. Obrigada pela deixa, Carmen. Então, Esther, muito obrigada pelo convite, obrigada às meninas também por dividir um pouco esse espaço aqui essa noite. Bom, a minha experiência é com a robótica no ensino fundamental e de escola pública, né? Eu comecei com esse trabalho em 2007 e até então eu era professora que trabalhava com a tecnologia no meio escolar, né? E a minha trajetória veio, assim, geralmente as pessoas buscam a robótica, mas em 2007 o projeto chegou até a rede municipal de Porto Alegre, que é onde eu atuo como professora. Então, como eu já trabalhava com a tecnologia, com as crianças, enfim, eu comecei a introduzir esse material, na época integrado ao currículo. Achei uma ferramenta sensacional. Nós começamos, na época, com os kits da Lego, o Lego Mindstorm, que foi na primeira versão, aquele da caixa verde,
que é justamente um material inspirado na linguagem Logo de programação que a Carmen se referiu aí, né? O Papert é uma referência nessa área, né? Inicialmente ele fez trabalhos que são reconhecidos até hoje, diferenciados, enfim. E, bom, e desde então eu cada vez cresceu mais, né, essa minha inserção com esse trabalho. Eu adorei a ferramenta, adorei o impacto que a ferramenta causava nas crianças, e eu fui buscar, então, o meu estudo acadêmico. Daí eu fiz o meu mestrado nessa área, eu fiz um mestrado na área de em educação, em tecnologias digitais e educação, investigando os processos de aprendizagem dos alunos, utilizando a ferramenta da robótica, né? Então, como que eles construíam, programavam e resolviam os problemas desse processo de construção. Atualmente, eu desenvolvo uma investigação voltada em nível de doutorado, voltado para os processos de aprendizagem, né? Essa é a minha grande paixão, né? Eu investigo essa área, mas agora especificamente os processos de aprendizagem das crianças no momento da programação, né? Hoje em dia se fala muito em pensamento computacional, cada vez antes no meio escolar, cada vez antes trabalhando, né, esse conceito, essas atividades com as crianças. Enfim, então eu estou interessada nessas investigações. Eu estou quase no fim e, enfim, e é isso. Eu já tive equipe de robótica e todo esse trabalho acabou crescendo de uma maneira. Veio o convite, então, para partilhar com as meninas, né, na RoboCup e com os meninos também o nosso trabalho, sempre colaborando no que eu posso, e é isso. Fala, Dani. Bom, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês nesse bate-papo. Bom, como que a robótica entrou na minha vida? Eu acho que a robótica, na verdade, a tecnologia, eu já nasci dentro dela, porque meu pai e meu avô tinham oficina de eletrônica. Então eu cresci vendo eles consertando televisão, rádio, TV, depois computadores, videocassete. Então eu comecei a me envolver e ter curiosidade por essa área já desde muito pequena. E quando eu tive o meu primeiro computador, então eu já comecei a ler os manuais, ainda computador de tela preta, DOS ainda, e já começar minhas primeiras linhas de código. Mas sem professor, não existia isso na nossa grade escolar, né? E quando eu, no ensino médio, eu fui fazer técnico de eletrônica, então já comecei um pouquinho. Mas não imaginei que isso ia fazer parte da minha vida profissional, né? Eu fui fazer matemática, inicialmente, e paralelo eu fui fazer, então, processamento de dados. Aí sim, tanto a matemática na área de licenciatura como o processamento de dados começou a unir as duas coisas, né, e fazer sentido para mim. E depois eu também fiz a licenciatura em análise de sistema e tecnologia da informação. Então, como ensinar essa área para os alunos? E aí, entrei no SESI em 2006 e em 2008 a robótica começou a fazer parte, então, das aulas da Rede SESI São Paulo. E nunca tinha tido contato com nenhum kit educacional, e foi então a implantação, e aí foi muito, começou a fazer sentido tudo aquilo que eu vivi desde criança, né, e a minha paixão, trabalhar a tecnologia, né, a robótica no ensino. Legal, acho assim, muito bom ouvir as histórias, porque em momentos diferentes a gente se encontrou, né, com a robótica. Provavelmente, como a Carmen, eu também me encontrei no mestrado, eu descobri a robótica no mestrado, mas a paixão pela tecnologia já vinha de bem antes. Mas dentro dessa experiência de vocês, a gente sabe, a ideia é que a gente tem bastante professor, bastante aluno interessado, mas também muita gente que ainda não está trabalhando com robótica e que tem interesse em começar de alguma forma a usar essa ferramenta dentro da sua escola, dentro do seu contexto, formar uma equipe, participar de algum evento.
como que vocês, se vocês podem falar um pouquinho para mim, como é que foi a experiência e como vocês têm utilizado robótica como ferramenta pedagógica, seja dentro do ensino curricular tradicional, seja como ferramenta extracurricular. Como é que vocês têm trabalhado, por exemplo, a interdisciplinaridade, essa multidisciplinaridade que a robótica promove, e os ganhos que vocês percebem que a gente tem com isso? Então, se a gente quiser inverter, a Dani quiser começar agora falando um pouquinho da experiência dela lá no SESI. Bom, no SESI, então, como eu falei, né, começou em 2008, inicialmente ela estava dentro das aulas de informática educacional, com os kits do Lego, material do Lego. Depois de um tempo, ela passou a ficar no contraturno, e hoje nós temos, então, as aulas de programação e robótica na matriz. Então, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio, essas aulas de programação e robótica fazem parte do nosso currículo. E eu acho que uma coisa que é bastante interessante, bastante significativo na robótica dentro do ensino fundamental e ensino médio, é a questão do muito mais que robôs, né? Então, a gente não estuda o kit em si, eu não vou estudar Arduino, não vou estudar o kit do Lego, e sim toda essa tecnologia dentro de forma multidisciplinar, né? Então, proporcionando para os alunos um espaço de liberdade criativa, de troca de ideias, de construção, de reconstrução, e isso acaba se tornando, então, estratégias de ensino-aprendizado, né? Permitindo que os estudantes, então, eles identifiquem problemas das situações da vida real e possam desenvolver soluções, tanto viáveis como sustentáveis, né? Além disso, também, eu acho que as aulas de programação e robótica, elas promovem o desenvolvimento de habilidades, além de promover a integração de conteúdos das diferentes áreas do conhecimento. Então, nessas aulas de programação e robótica, os alunos, eles desenvolvem games, projetam tanto os robôs como protótipos, resolvem desafios a partir da exploração, da investigação, da experimentação, prototipagem, simulação. Além de tudo isso, o desenvolvimento das competências socioemocionais para o trabalho em grupo, né? A questão da comunicação, desenvolver a comunicação, aprender por meio de erros, de acertos, aprender a se adaptar, resiliência, a questão da criatividade. Eu acho que tudo isso é proporcionado pela robótica dentro do ensino fundamental e do ensino médio, da forma que a gente trabalha dentro do SESI. Legal. A gente vê isso bastante, essas competências sendo desenvolvidas, que são muito mais do que competências técnicas, né? Sendo desenvolvidas nesses alunos que têm experiência. Acho que a Carmen e a Cris podem contar um pouco também da experiência delas, que eu sei que a Carmen trabalhou, por exemplo, bastante com os alunos também da universidade, além dos alunos do ensino médio fundamental. O time dela foi campeão várias vezes aí de categorias na competição de robótica. Carmen, conta um pouco pra gente dessa experiência. 4 vezes, A gente não te escuta. Seu microfone tá mudo, Carmen. Foi uma oportunidade de integrar os cursos de engenharia elétrica, computação e mecânica no laboratório, e ter esses alunos trabalhando com os desafios das competições, né? Então, eles estavam colocando em prática toda a teoria aprendida em sala de aula, e até mesmo a teoria ainda não aprendida, eles buscavam para poder aplicar por necessidade de fazer a coisa funcionar, de ter mais informações, ter melhor desempenho dos robôs e também mais refinamento de código, né? Então, além de integrar engenharias, a gente conseguiu integrar também períodos diferentes dos estudantes universitários. E eles, como que eu vou dizer, o laboratório era a casa deles, né? Ali eles iam sábado, domingo, à noite, não tinha horário. E a gente trabalhou num processo que foi muito interessante, de eles
fazerem a seleção a cada período de novos alunos do laboratório. Então, eles passaram a realmente ter o domínio ali, eles sabiam exatamente quando o aluno chegava, o candidato, né? Eles que faziam toda essa capacitação. Então, o laboratório, ele tinha uma dinâmica muito boa, porque quando aqueles meninos que começaram estavam formando, o laboratório estava completo, não estava desfalcado. Então, tinha uma dinâmica e aquela expansão de não inventar a roda várias vezes. Era muito conversado quais os problemas que passamos, né, naquele ano, qual foi o problema, como foi resolvido. Então, os alunos que entravam, eles já tinham, assim, vamos dizer, um conhecimento prévio, assim, de situações em que, até mesmo depois de formados, existia um contato dos ex-alunos no laboratório, apoiando esses alunos novos, né? Eu atribuo muito a isso, a gente ter conseguido, por 4 vezes, ser campeão latino-americano na categoria, em uma das categorias, né, do 3E, que é a categoria de físicas estacionais. E outra coisa também muito interessante, que eu tive também a felicidade de ser coordenadora da Robocop Júnior por quanto tempo, gente? Uns 10 anos, né? Foram 10 anos de coordenação da Robocop Júnior, que eu convivi muito com crianças e adolescentes. E no laboratório de robótica, a gente tinha esse projeto, a gente levava os meninos das escolas de educação básica para dentro do laboratório. Então, também tinha não só a parte de trabalho a nível de graduação, como também esses alunos de graduação orientando os alunos de educação básica, dando essa oportunidade deles conhecerem a ferramenta, né? E aí, realmente, uma coisa que cresceu. E eu tive, inclusive, o grande prazer de ter, na minha equipe, dentro da UF, alunos que frequentaram lá quando estavam no 5º, 6º ano. E, então, já como alunos de engenharia, né? Então, a gente tem que contribuir um pouco para estimular o aluno a buscar essa área de exatas, isso aí dá uma satisfação muito, muito grande. Com a Júnior, o que eu percebi muito ali dos alunos, para mim, assim, o mais bonito da competição é a integração, sabe? Não só uma competição estadual, nacional ou mundial. É muito interessante como eles amadurecem durante uma competição. Eles chegam lá muito, assim, cheios de segredos, né? E quando termina a competição, eles são uma comunidade única, eles trocam informação. Se tem um sensor, o outro vai lá e empresta o sensor. Então, a questão não é assim, aquele time perdeu porque não tinha material. Não, qualquer dano, todas as equipes estavam ali com muita disposição de ajudar, de contribuir, e inclusive de consolar quando eles perdiam. Claro que todo mundo queria ganhar, mas tinha esse ambiente gostoso de uma competição científica, né? Uma competição onde eles estavam ali construindo. Então, foi uma experiência muito boa, e hoje a Cris está aí segurando está à frente da Robocop Júnior, e eu tenho certeza que ela tem que serviço também. Bom, então vou falar um pouquinho aqui da minha trajetória. A minha trajetória ela é mais voltada para o aluno do ensino fundamental, como eu disse inicialmente, e de escola pública, porque a rede municipal em Porto Alegre ela atua com o ensino fundamental. Nós não temos escolas de ensino médio. Especificamente a escola que eu trabalho, os alunos, quando vão para o ensino médio, quando concluem o ensino fundamental e querem dar continuidade a esse trabalho, né, voltado para a robótica, para a tecnologia, para a informática, eles dão seguimento aos estudos no Instituto Federal. Nós temos um Instituto Federal bem próximo ali da nossa escola, que é o Instituto Federal da Restinga. Né? Então, assim, ao longo desses 13 anos que eu tenho trabalhado com os alunos do ensino fundamental e no público, né, nós já tivemos várias experiências de organização desse trabalho no meio escolar. Ele começou inicialmente integrado ao currículo, né?
A proposta inicial de trabalho que veio da Secretaria Municipal era de integrar a ferramenta ao currículo, mas não como disciplina específica, o material era como se fosse uma ferramenta disponível no ambiente escolar, em que o professor que tinha formação, tinha interesse, enfim, poderia trabalhar com os seus alunos na sua sala de aula. Essa experiência, ela não se mostrou muito eficiente, porque a robótica ela é um material específico que precisa de um lugar específico para isso. Geralmente os kits iam para a sala de aula, depois os alunos iam fazer a parte de programação no laboratório, então carregavam esses kits pelos corredores, às vezes caía o mesmo robô, né? Então, aí ao longo dos anos, a partir de 2007, se pensou então em fazer uma oficina de contraturno. E foi assim que, depois de uns 3 anos, começou a acontecer a robótica na rede municipal, nas escolas que estavam trabalhando e lá na escola também. Bom, e aí, como tudo que é público e depende de orçamento, de verba, enfim, né, nós já tivemos vários altos e baixos, né, no nosso trabalho. No tempo do Mais Educação, por exemplo, nós conseguimos, naquele momento, nós conseguimos integrar a robótica desde o primeiro ano do ensino fundamental na nossa escola, porque nós pegávamos os alunos que participavam das aulas de robótica e eles recebiam uma pequena bolsa, uma ajuda de custo, e trabalhavam com os pequenos, com os alunos, na modalidade de oficina, com a robótica, com esses trabalhos iniciais, o que nós chamávamos de robótica, mas se pensar a robótica como construção, programação e resolução de problemas não era propriamente a robótica, mas eram os conceitos iniciais da física, da mecânica, de maneira lúdica, com peças, brincadeiras, enfim. Né? Com o passar do tempo, redução dessas verbas, enfim, a robótica volta a funcionar de maneira de oficina. É importante dizer que também sempre com equipe de robótica, além das aulas, né? A partir do ano de 2007, já na introdução do trabalho na escola, já foi criada a equipe de robótica. Essa equipe que eu coordeno até hoje, ela também foi 3 vezes campeã da Olimpíada Brasileira de Robótica, né? Deixa eu falar um pouquinho, né? Representaram o Brasil, né, no exterior já 3 vezes, enfim, e outras modalidades também da RoboCup Júnior, né? Nós não temos só essa, né? A Olimpíada Brasileira de Robótica, ela é uma das modalidades, né, da RoboCup, mas nós temos outras também. É bem importante o pessoal também procurar no site e conhecer, porque é muito legal. Então, esses alunos que aprofundavam um pouco mais o trabalho, faziam trabalho com os menores, na medida em que não puderam mais fazer, focaram no seu trabalho, enfim. E como toda política pública, né, existe o vai e vem. Nos anos, há pouco tempo atrás, a Secretaria Municipal pediu que a robótica fosse reintegrada novamente ao currículo. Nós fizemos uma experiência com os anos finais do ensino fundamental, então a robótica como uma disciplina, né, obrigatória. Mas nós sabemos que essas aulas, né, é uma aula específica com material específico e precisa do investimento, precisa de um olhar, né, especificamente para isso. E a experiência não se mostrou totalmente exitosa, né, porque a nossa sala é pequena, nós precisávamos de um espaço maior para trabalhar, às vezes tinha que dividir a turma quando era um trabalho mais minucioso, né? Se a gente acredita também numa construção do conhecimento, como eu acredito, a gente precisa dar o tempo para o aluno construir, testar, verificar o seu erro, né? Reformular a sua hipótese, fazer novamente esse trabalho, né? Então, voltamos novamente para a questão da oficina, né? Por isso os altos e baixos que eu falei, né? Atualmente, antes da pandemia, funciona, então, né, a robótica nessa escola que eu atuo como oficina de contraturno. Então, os alunos, a partir do 5º ano do ensino fundamental, vêm para fazer as aulas, ainda que eu tenho uma turma que outra dos alunos bem pequenos, porque eu me interesso muito por esses processos cognitivos deles,
construindo e programando, então ainda eu atendo alguns alunos bem menores, mas a oficina ela é direcionada a partir do 5º ano. Se me perguntar hoje o que eu acho melhor, né, Cris, né, isso é uma pergunta que volta e meia quando eu faço alguma fala, o que é melhor? Integrado ao currículo, né, oficina de trabalho? Depende, pessoal, né? Depende da disponibilidade, do espaço que se tem. Assim como eu costumo dizer que a ferramenta por si só, ela não faz milagre, né? A ferramenta é uma ferramenta muito interessante, mas depende muito do trabalho do professor, da intervenção que esse professor faz. Quando eu falo em trabalho, não é o trabalho de fazer para o aluno, é o trabalho de instigar o seu aluno a ter o interesse de trabalhar. Quando chega num momento em que o aluno não consegue sozinho superar uma dificuldade, o professor tem essa possibilidade de mostrar alguns caminhos, então, para que ele vá além e siga, né, adiante, mas não direcionar, não dar resposta e não fazer pelo aluno. Quanto mais esse aluno puder se apropriar desse processo de aprendizagem, mais eficiente vai ser esse processo, né? Essa é a experiência que a experiência me tem me mostrado. E atualmente eu percebo, né, eu defendo que o trabalho através desses projetos na oficina, eles são muito interessantes. Mas, na verdade, o melhor mesmo seria que a escola, o ensino fundamental e até mesmo o médio, trabalhasse com esses projetos, né? E aí a gente tem os projetos de trabalho, os projetos de aprendizagem, né? O diferente entre esses dois é que o projeto de trabalho geralmente é uma proposta do professor, o de aprendizagem é um interesse do aluno, né? Mas, de qualquer maneira, esse trabalho que integra, né, o aluno dentro de algo que incomoda, de uma pergunta em que ele vai buscar uma resposta, isso mobiliza conhecimento. E isso o aluno vai crescer, vai se sentir diferente, vai fazer diferença. Então, o que eu defendo atualmente, o que eu acho melhor, é o trabalho com a ferramenta da robótica através de projetos, né? E o ideal mesmo, não só eu falo, como outros teóricos também falam, que, na verdade, se estendesse por toda a escola, né? Quiçá pelo ensino superior, né? Aí já é demais, mas né, que a escola fosse um ambiente realmente em que o aluno pudesse desenvolver projetos do seu interesse, né? Buscar respostas para as suas perguntas. Né? Esse é o mais... E a robótica, e agora mais atualmente os laboratórios makers também, né? Tem feito um excelente trabalho para que o aluno possa projetar, né? Fazer o seu projeto, construir, testar. A robótica é um laboratório. A criança do ensino fundamental e o adolescente do ensino médio, eles ainda trabalham muito em cima do concreto. A gente acha que o aluno do ensino médio é um aluno que já trabalha no formal, né, fazendo abstrações, quando na verdade a gente vê a matemática, os professores de matemática mostram muito isso, o quanto o aluno precisa ainda do concreto para basear o seu conhecimento. E essa ferramenta especificamente, ela é muito boa, é muito interessante. É bom para todo mundo? Não, não é bom para todo mundo. A gente percebe quando dá uma aula para todos que nem todos estão interessados, mas a grande maioria se interessa. Né? E por que disso? Bom, daí cabe estudos, enfim, por aí vai. Mas eu acho que a minha contribuição, né, nessa pergunta inicial aí é por aí. Não sei se ficou alguma questão. Obrigada, Cris. Obrigada, meninas. Ao longo dos anos na MNR a gente tem inclusive uma amostra virtual, né, que a gente guarda todos os trabalhos, as gravações dos trabalhos que foram apresentados, publicados ao longo desses últimos 10 anos, desses anos de mostra, e eu tenho visto, eu tenho muita lembrança de alguns trabalhos que marcaram muito a gente, por exemplo, o uso a ferramenta, os professores se uniram na escola, e acho que era uma experiência inclusive do SESI, para construir, para estudar o sistema digestivo humano, e aí eles usavam os robôs para fazer essas construções para tentar mostrar para os alunos o que era o sistema digestivo. Eu lembro de um outro que era um
o pessoal construiu o sistema solar para ensinar o professor de geografia, queria ensinar o sistema solar, e eles construíram cada robozinho representava um planeta, tinha o Sol, eles fizeram toda a arte de construir os planetas, fazer toda a estrutura, e aí eles programaram os robôs para orbitar em torno do Sol com os diferentes tempos, então eles tinham que saber do tempo de programação. Eu tenho certeza que uma criança nunca mais esquece na vida essa experiência. Então, todo o processo construtivo, ele trabalhou aí matemática, ele trabalhou os próprios conceitos, né, do sistema planetário, mas e fora todas as competências que a gente já falou. Então, assim, e a gente recebeu, tem bastante gente assistindo aqui. Mandar um beijo para a Tati mandou um oi para vocês também, ela está lá assistindo a gente. Tatiana, ex-coordenadora da UBR aí, eterna Robocup Júnior também aí na empreitada, mas eu queria só fazer alguns comentários que a gente recebeu aqui, e tem algumas perguntas que eu queria deixar para vocês dentro desse contexto do que a gente está conversando. Então, por exemplo, a gente está numa situação muito particular agora, que a robótica, ela é concreta por natureza, e normalmente a gente está pensando em robótica concreta como física, e de pegar pecinha na mão e tal. E agora a gente teve que se reinventar, por exemplo, com a situação de pandemia, até para as escolas que já trabalhavam com essa prática pedagógica de alguma forma, seja fora da grade, como uma ferramenta de extensão extra, mas todo mundo a gente teve que se reinventar. E aí, nesse sentido, a gente tem algumas perguntas que que eu queria que vocês ajudassem a responder. A primeira, até o Robério Castelo mandou para a Carmen perguntando, e eu vou deixar, primeiro vou soltar as perguntas para a gente falar um pouquinho, mas que estende para vocês também, que é sobre o CoSpace como uma alternativa para as escolas que não têm esses kits educacionais, e a gente está vendo com a UBR também, além do CoSpace, né, o simulador que a gente acabou, a Sara, lá o pessoal de Natal acabou desenvolvendo, para a gente poder trazer essa prática pedagógica agora virtual. Então, lembrando que os robôs continuam sendo reais, mas são robôs reais simulados. Então, para a gente continua sendo robô, porque tem sensor, tem atuador, tem tudo isso. Então, esse é o conceito do robô para a gente, né? Não precisa ter robô só físico. Mas, então, ele queria saber como é que daria para aprofundar o conhecimento e o uso dessa ferramenta. Aí, a Emanuela, também lá da Bahia, falou para a gente o seguinte... como é que ela introduz robótica no ensino médio quando eles não têm atividade nenhuma na área? O que vocês vislumbram como uma possibilidade, uma primeira alternativa? E aí, quem sabe, através dessas próprias ferramentas agora, que não necessariamente obrigam que a gente tenha material físico, às vezes o computador que a gente já está mais acostumado, que já tem mais presença em algumas escolas, né? E a Aline perguntou agora nesse contexto como é que a gente está se virando com a pandemia. Então, o que a gente está fazendo agora, já que os robôs não têm mais a chance, os alunos não estão podendo ter acesso ao material físico, não estão podendo ir na escola. E aí isso vale para todos os professores também da MNR que tiveram que se reinventar, que estão orientando seus alunos e passaram agora a fazer trabalhos que migraram daqueles... Não vou mais construir meu robô dinossauro de 3 metros de altura para levar para a mostra presencial, mas agora eu estou tendo que arranjar uma outra atividade. Então, eu queria soltar essas primeiras perguntas para vocês e agradecer o pessoal que está assistindo a gente aí pelas contribuições. Então, quem quiser começar pode levantar a mão aí. Tem? Bom, vou começar falando um pouco como que, né, como eu falei para vocês, as nossas aulas fazem parte do currículo. Então, existe um professor e existe aquele horário destinado para essa aula, né? Então, como que isso está sendo feito na rede? Está sendo estimulado muito a questão da construção com o que o aluno tem em casa. Então, o desenvolvimento do Maker está sendo bastante grande. Então, a aula existe, a contextualização existe, o link com o conteúdo de sala de aula existe, porém, ele não tem as peças. Então, com o que ele vai construir? Com o que ele tem na casa dele. Isso com o 1º ao 5º está bastante forte. E aí, a questão de utilização das ferramentas para divulgação. Então,
o aluno faz, ele faz o videozinho dele, coloca no Padlet, o professor organiza os vídeos. Então, está sendo agregado outras ferramentas que no presencial não eram usadas, né? E que, de uma forma, eles continuam trabalhando as aulas de programação e robótica. Também temos bastante sites para trabalhar a questão da programação em si, né? De sexto ao nono também, do fundamental, também o incentivo bastante ao Maker, já com simuladores, alguns simuladores, nós temos simuladores, inclusive, das peças Lego, né? Que também dá para eles criarem os protótipos e apresentar nas aulas. E no ensino médio, que a gente trabalha com o Arduino, então nós temos também o Tinkercad, que também trabalha é um simulador de Arduino, né, também a programação. Então a gente está conseguindo, de uma forma, se adaptar a tudo que a gente trabalhava no virtual, né, com muitas adaptações de ferramentas tecnológicas para poder conseguir, mas estão sendo desenvolvidas. Isso da matriz. Agora, no caso das equipes de robótica, tudo passou para o virtual, né? As competições esse ano já aconteceram de forma virtual, né? Produções de vídeo, a própria OBR, né, se adaptou para esse momento. Recentemente nós realizamos uma competição, o E-Robótica, com 7 modalidades, 10 mil alunos inscritos dentro da rede. Então, nós conseguimos, mesmo tendo esse momento de pandemia, tivemos os juízes envolvidos na avaliação, tudo bonitinho, como se fosse um torneio, só que tudo no virtual. Então, a gente está conseguindo se adaptar com as ferramentas tecnológicas que a gente já tem, que já existiam, na verdade. A gente só não utilizava porque a gente tinha as aulas presenciais. Legal. E tá sentindo falta da dancinha lá no palco quando ganha, né? Que essa daí eu percebi que o pessoal tá... Carmen, você quer comentar pra gente um pouquinho do CoSpace, das opções aí? Você já tem trabalhado com várias ferramentas e tá nessa história do CoSpace faz tempo, né? E contar pro pessoal que não sabe o que é o CoSpace. Então, o CoSpace é uma das modalidades da RoboProf Júnior, né? Onde você trabalha com simulação. Então, você tem vários campos, né, cenários, que inclusive tem uma parte nessa competição de criação de cenários, onde o robô vai atuar. Mas o que a gente trabalhou aqui no Brasil foi com a parte do robô virtual, e que você tem um cenário, você tem um desafio ali, você precisa programar o seu robô utilizando a parte de sensoramento dele para poder desviar de obstáculos, resgatar alguma vítima e tal. O CoSpace é muito interessante para você introduzir a robótica num ambiente onde nem todos têm acesso às ferramentas, né? Como a Cristiane estava falando, vou até dar uma resgatadinha na fala dela, dessa dificuldade de você ter, no momento, ter um material, mas de repente ele não é suficiente, em outro momento você não tem assim, incentivo para manutenção desses equipamentos, né? Então, quando você tem essa oportunidade de ter no virtual, você abrange um número maior de alunos, até para você colocar isso como disciplina, né? No caso da Dani, ela tem uma quantidade grande de material para trabalhar lá no SESI, mas a nossa realidade, a gente sabe que não é assim, né? Então, uma aula presencial, no currículo, ela é meio complicada para o aluno. Isso na minha experiência, né? No que eu pude presenciar, o aluno ele tem 50 minutos de aula, ele vai montar, ele vai pensar, projetar, programar, ver resultados, desmontar, porque outra turma que vai chegar vai trabalhar. Então, às vezes, é melhor você disponibilizar como um contatismo, deixar disponível para os alunos que têm interesse, fazer palestras para toda a escola, mostrando, porque às vezes o aluno não se interessa porque ele não conhece, né? E aí organizar isso no contraturno. Já quando você tem um ambiente virtual para trabalhar, você pode deixar isso aberto e acaba aquela coisa de uma aula por semana. Você dá uma orientação, mas o aluno tem acesso àquele material de casa. Então, em vez de ele estar jogando, fazendo alguma outra coisa no computador, ele pode estar ali
refinando a programação dele, estudando e desenvolvendo mais em cima desse desafio que é proposto no CoSpace. E além do CoSpace, existem muitos simuladores aí, a Esther mesmo acabou de comentar, desse material do Rio Grande do Norte também, muito interessante, que com certeza vai fazer parte, vai agregar muito para as competições, né? O que mais que eu poderia falar? Em simuladores, essas aulas, esse ano eu não estou ministrando aula de robótica, mas eu sugiro para quem está começando ou quem não tem contato, não tem como ter um material de simulador visual, que é muito estampado, que você tem, às vezes, um material que você pode usar por 30 dias. Se trabalhar programação, utilizar o Scratch, o etiquetar que a Dani estava falando, você também pode programar com o Scratch ali. Então, é mais uma ferramenta e ela é livre, né, é gratuita, e é uma ótima maneira de manter os meninos trabalhando, né? Você trabalha mais a programação e utiliza também os blocos que eles disponibilizam lá. Então, acho uma ótima ideia para quem quer começar, explorar um pouco os simuladores que a gente tem disponíveis. Legal, Carmen. Obrigada. Cris? Bom, eu não tenho trabalhado também com os meus alunos na rede municipal. Nós precisamos, antes de mais nada, uma plataforma para sustentar isso, tá? Nós estamos com um pouco de dificuldade, mas eu tenho acompanhado vários trabalhos que estão sendo realizados, né? Os meus alunos mesmo se organizam para manter minimamente um contato e poder saber o que está acontecendo, né? Então, eu queria atentar por uma questão que é da questão da programação nesses simuladores e para que público a gente está falando, né? Então, assim, quanto menor o aluno, se a gente hoje em dia se fala, em 2007 nem se falava em robótica no ensino fundamental, quem dirá na educação infantil. Hoje em dia a gente já está falando em robótica, né, em programação, inclusive para as crianças bem pequenas, né? Então, vamos pensar que tipo de atividade, né, a gente vai proporcionar para cada nível do desenvolvimento, né? Se eu estou falando em crianças bem pequenas, quanto menor for a criança, mais a necessidade desse maker que a Dani falava, né? De construir objetos, com os objetos de casa mesmo, trabalhando essa criatividade, que também é outro conceito bem divulgado hoje em dia, né? Pode ser com sucata, né? A criança já vai desenvolvendo ali o que tem, a noção de roda, aí já os conceitos da física já vão sendo integrados, né? A questão do movimento da roda, enfim, tem vídeos de internet que mostram construções bem simples, que toda a parte de movimento está ali, né? Já é uma experiência física bem interessante para criança pequena, estou falando pequena, 4, 5 anos, por aí. Depois, com o tempo, né, a criança consegue já fazer algumas atividades de programação, inclusive utilizando o computador, ou o tablet, ou mesmo a tela do celular. Então, algumas iniciativas, por exemplo, do Code.org, tem várias atividades de programação ali bem interessantes, né? Mas aí, também, assim, atentar que nem tudo é para todos, né? Por exemplo, a criança até os 7 anos, ela não tem a capacidade de reverter a ação. E é muito interessante isso, mais ou menos, né, os volta 7 anos. Se a gente trabalha a programação, constrói um algoritmo com ele, e eu tenho testado muito isso em função da minha tese, né, pede para a criança movimentar o robô para frente e depois pedir para fazer o mesmo espaço que o robô andou para trás. Algumas crianças, por volta dos 6 anos, já não conseguem. Conseguiu mandar para frente, mas não consegue reverter a ação, né? Então, essa é
limitação, digamos assim, do processo de construção do conhecimento, que é normal a todo mundo. Então, nós não vamos imaginar que essas crianças menores vão, por exemplo, utilizar essa ferramenta maravilhosa que é do CoSpace, por exemplo, que é uma ferramenta ótima para expandir no meio escolar, a questão da programação, na robótica, né? Mas aí a gente já vai precisar que as crianças tenham minimamente algumas abstrações. Então, eu tenho dito que a robótica, a programação, sim, ela pode ser trabalhada nos diferentes níveis de desenvolvimento, mas ela não é igual para todos os níveis. Nós não podemos esperar que uma criança lá da educação infantil vá, por exemplo, passar por aqueles passos que hoje em dia se fala em pensamento computacional, por exemplo, porque a criança pequena de educação infantil, por exemplo, não abstrai, né? Mas ela pode fazer atividades com o próprio corpo, de movimento no espaço, que inclusive precisa ter esse conhecimento construído para que o aluno chegue a programar, né? Porque eu preciso me projetar e inicialmente eu não consigo me descentrar do meu corpo para ver o movimento do robô, eu só penso o robô a partir de mim, eu não consigo ver ele independente, porque isso também faz parte do processo cognitivo, nós evoluímos de um egocentrismo para uma descentração, né? Então, a criança, ela vê o movimento do robô, mas ela não consegue ainda escrever numa linha de código, criança bem pequena, porque ela não consegue projetar o movimento do robô a partir do seu ponto de vista, né? Porque ela analisa o movimento a partir do seu ponto de vista. Então, se eu quero que o robô vá para frente, eu vou mandar ele para frente da onde eu estou vendo. Mas se o robô estiver olhando para mim, não é a minha visão, é a visão do robô. E isso é difícil para as crianças. Tem ficado muito evidente nos experimentos que eu tenho realizado. Muito interessante observar isso, né? Mas é um processo de construção. Então não se faz nada, então não dá para trabalhar? Não, não é isso. Mas eu tenho que trabalhar as atividades adequadas a cada nível. E aí a gente tem também a computação desplugada, que traz atividades bem interessantes, né, que também podem ser proporcionadas no ambiente escolar, que aí movimenta o próprio corpo, trabalha com a questão da lógica. A partir do momento em que eu estou desenvolvendo a lógica, eu também estou desenvolvendo a possibilidade dessa criança depois programar, né, seja o objeto concreto, seja nessas ferramentas de programação virtual, né. Então, é por aí. Existe possibilidade, sim, cada vez mais, né? Mas é importante a gente atentar para esse desenvolvimento infantil, né? E esse pensamento, o pensamento da máquina, ele é, para o ser humano, um pensamento aprendido. E que ele não é exatamente o pensamento de uma criança com 7 anos. Ela não consegue, não, alguns, né? Nunca é regra. Né? Mas assim, é dificultoso para ela perceber que a lógica do robô não é a mesma lógica. Existe uma lógica de programação para que o robô se movimente da maneira que eu desejo, né? E é uma lógica aprendida. Então aí está todo o trabalho do professor, de mediando, mostrando, né? Os alunos, isso acontece muito, os alunos procuram a aula de robótica, porque eles pensam, nossa, eu vou construir, eu vou programar e o meu robô vai sair fazendo tudo. Não! O robô não vai fazer. Você vai ficar uma semana, um mês, 2 meses para que ele faça minimamente o que deseja. Então, e isso é o legal da robótica, né? Essa explosão, né, de resolução de problemas, de projetar, de refazer a hipótese, testar novamente, mas não deu, é um desafio, né? E a construção do conhecimento, ela é mobilizada por esses desafios também, né? E aí, assim, tem a questão da competição, não sei, Esther, se a gente vai entrar mais um pouco, eu já posso ir dando a deixa. Então, na verdade, acho que está na sequência eu perguntar um pouquinho para vocês sobre o uso das competições nesse cenário. Eu só queria aproveitar o que você está falando para fazer uma parte aí, talvez um gancho para o trabalho também que a Dani faz com o pessoal, porque a gente, por exemplo, na Olimpíada
de robótica, a gente percebeu que tinha uma diferença, a gente sempre soube, né, que tinha uma diferença muito grande na modalidade prática, por exemplo, entre aqueles alunos do começo, aqueles alunos do Fundamental 1 que estão lá no comecinho, para os alunos que estão no Fundamental 2, exatamente porque eles estão passando por estratégias diferentes de processos de aprendizado distintos. E aí a gente começou a propor desafios, né, que seriam desafios mais pontuais, mas que estariam trabalhando a construção do conhecimento da mesma forma. Então, assim, vamos aprender a piscar um LED, ou vamos aprender a repetir um som, porque o próprio problema acaba puxando, eu falo muito isso até na universidade, a gente vai ensinar um aluno a programar em introdução à computação, quando ele entra no curso de engenharia ou de ciência, e a gente usa problemas, vamos descobrir se o número é primo ou não. Aí, tudo bem, faz todo sentido, vai puxar o conhecimento, mas quando a gente está falando de robótica, quando você está fazendo, por exemplo, um robô que tem que seguir linha, ou que tem que fazer uma determinada trajetória, o problema aparece para ele. O if lá, a necessidade dele tomar uma decisão, parece que brota assim, o problema gera a construção do próprio conhecimento. Então, eu entendo que a gente precisa pensar na robótica nessas etapas, mas eu acho que as pessoas têm uma visão muito, às vezes, muito fechada do que é trabalhar com robótica. E eu gosto muito dessa visão que a mostra traz, e aí eu vou puxar um pouco para os trabalhos que a gente vê na mostra de robótica, porque a gente vê de tudo. A gente vê, por exemplo, o professor que trabalha com aluno expressão através de desenho. Então, ela pega as crianças dela do primeiro ano do fundamental e ela quer entender como aquelas crianças imaginam o que é a tecnologia, o impacto que aquela tecnologia tem na vida delas. Como aquele robô, o que ele pensa que é um robô e como aquele robô pode ajudar numa possível... o que ele pode contribuir para a sociedade ou para a vida daquela criança. Então, assim, as atividades que a gente tem, por exemplo, de dança com robô, onde não necessariamente tem uma criança que consegue ainda passar por todas as etapas da construção do robô, mas ela consegue fazer parte do processo de aprendizagem. Então, eu acho que pensar na robótica de uma forma mais holística nesse sentido, ela é relevante, porque a ferramenta em si, mesmo dos kits mais básicos, ou sem kit mesmo, e essa é uma das perguntas até que a gente teve aqui, como é que eu trabalho robótica? E a Dani deu um gancho legal nisso, como é que eu trabalho robótica se eu não tenho material? Então, como é que eu posso pegar sucata de casa? Ou a criança vive no mundo lúdico, principalmente essa criança, né, do ensino fundamental 1, tudo para ela, ela monta uma vendinha em casa sem ter uma venda em casa, porque ela está imaginando, ela vive nesse mundo imaginário, né? Então, como que a gente... E aí eu acho que você podia puxar um pouco mais disso, Dani, como que talvez, agora eu vou dar o gancho para... Isso se relaciona com as competições científicas e talvez como é que essas competições científicas podem ser um meio da gente introduzir as crianças nesse mundo e trabalhando aos poucos nesses desafios que talvez que a Cris comentou aqui, até a gente chegar, por exemplo, no que a Carmen falou lá em cima do nosso aluno universitário, que aí já vai estar trabalhando com outro nível de desenvolvimento, vai estar discutindo inteligência artificial e tal, usando uma ferramenta que a gente está usando às vezes desde cedo lá para os pequenininhos. Então, se a Dani puder dar o gancho aí para a gente continuar com a Cris e a Carmen. Bom, eu acho que a participação dos alunos nas competições científicas, né, nos torneios, nas mostras, ela já proporciona o fato dele ir a uma competição, ou participar, né, nesse momento agora, né, virtualmente, ela já dá uma outra visão de mundo para aquele aluno, né? Então, inicialmente, ele passou um tempo estudando, desenvolvendo alguma coisa para essa participação, só que aquele momento é o momento dele mostrar tudo aquilo que ele fez. Então, ele se preparou, ele vai mostrar com muito orgulho, que é o que a gente vê, aquele brilho no olho das crianças mostrando, né, tudo que eles desenvolveram. Além disso, além dele estar mostrando aquilo que ele produziu, ele está desenvolvendo a sua oralidade, ele está trabalhando com situações adversas que só acontecem nos torneios, né? Queimou uma peça, uma situação que ele não tinha pensado no treino nele, mas lá na competição está acontecendo. Às vezes o robô parou de funcionar e
muitas vezes a gente vê isso, não funciona até o final da competição, mas o fato dele estar ali, estar conversando com uma outra equipe, ele está vendo como aquela equipe desenvolveu a mesma coisa que ele, só que de uma forma diferente, né? Diferentes culturas que ele vai encontrar dentro de um torneio, dependendo até uma fase internacional, diferentes línguas, né? Diferentes formas de resolução de problema. Então, eu acho que essa oportunidade do aluno participar desde pequenininho é muito importante, né? Meu filho fez parte de competição desde pequeno, hoje ele é juiz voluntário, né, nas competições, então você vê tudo isso, além de eu aplicar isso na minha profissão, dentro de casa, né? Então, realmente você acreditar naquilo, o que toda essa vivência de robótica, de competição, faz de diferente no aluno, né? Na criança, na pessoa. Eu acho que é super importante. Então, como você falou dessa questão da adaptação, né, da UBR, então o nível 0, a gente vê, até a Cris estava comigo, né, no Rio Grande do Sul agora, vendo aquelas fofuras, né, no último torneio lá, aquelas fofuras, aquelas crianças que elas vão, o robô já não está mais funcionando, porque lá na área de concentração, ela já fez misérias naquele robô, e ela vai lá ainda, ela tenta fazer o robô dela funcionar de alguma forma para o juiz ver e mostra, mesmo o robô não funcionando, ela mostra, ela conta como que ela fez, como ela desenvolveu. Eu acho que é isso, né? A criança já crescer, já independente de vamos ganhar ou não vamos ganhar, é o que vamos aprender dentro de todo esse ambiente que é proporcionado para elas nas competições. Eu acho que a gente fica com brilho no olho quando a gente vê aquele pequenininho chegando para você. Eu já tive experiência de aluno com 8 anos chegando para mim: tia, você sabe que o meu robô não está funcionando porque o atrito... Eu falo assim, o moleque sabe coisa já que a gente ainda nem explicou, ele não tem nem noção formal do conceito, mas ele já entende o conceito na prática com a experiência, né? Então eu acho que isso é incrível, e eu acho que essa exposição também dele ter que ir lá, das crianças terem que ir lá, os adolescentes, e mostrarem o trabalho, e explicarem, ter que externalizar o conhecimento que está na cabeça dele, e a ideia, eu vejo muito esse orgulho nas crianças, independente realmente do resultado. E isso vai desde o aluno do ensino fundamental até o da pós-graduação. A gente sente isso no espectro todo da competição científica, e eu acho que isso é muito legal. Então, essa exposição mesmo, né? Então, Carmen, Cris... Eu espero. Só para ilustrar, Dani, agora eu me lembrei que aqui no Rio Grande do Sul, aquelas crianças bem pequenas, e eram bem pequenas, né? Por volta de 7 anos. Lembra que o robô não funcionava por causa da ponte H? Ponte H. Um menino de 7 anos sabe o que é uma ponte. O funcionamento da ponte H. E nós ainda brincamos, né, Dani? Com essa idade aí, eu achava que ponte era só a ponte que passava. Foi sensacional, foi muito legal. Foi muito bom. Eu brinco com os alunos da gente da graduação, falo, quando eu passava uma tarefa para eles de programação lá para seguir linha e tal, e aí eles achavam que o robô ia dar certo, ia funcionar tudo dentro do período da aula, e não dava certo, ou um ou outro conseguia, uma outra equipe, eu falava, eu vou levar vocês para o BR para ver o que os molequinhos lá de 8 anos estão fazendo. Que então hoje em dia a criançada tá brincando de Arduino super cedo, e aí eu acho que, antes da Carmen fazer os comentários, mas acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é que hoje em dia tem muito material disponível, e talvez uma das formas, mas muito material também desorganizado. E aí talvez uma das formas, para alguns dos professores que perguntaram pra gente, como é que eu posso me apoiar de alguma forma nesse ferramental, como é que eu introduzo, dá uma olhada, sem querer fazer propaganda já fazendo, mas é porque o material tá lá, é de graça, você pode aprender com a experiência alheia, entra na página da UBR, entra na página da MNR, olha lá as aulinhas do tipo como eu construo um material com um robozinho com sucata, ou olha para a experiência de outras escolas e de outros projetos que estão publicados lá na mostra, do vídeo dos alunos explicando como que eles trabalharam com a robótica nas suas atividades, que eu acho que isso pode ajudar a inspirar bastante. E Carmen e o André, que tá mandando um beijo para todas nós aqui, ele tá assistindo a gente, então só para dar um oi. Vamos lá, Carmen.
Oi, tudo bem para você? Bom, uma coisa que eu gostaria de comentar aqui, em cima do que as meninas falaram, é dessa disposição mesmo do menino na competição, né? Eu já falei como ele amadurece e tal, e como você percebe que aquele menino tem o domínio. Ele trabalhou naquilo e ele está tudo redondinho. Aí ele põe um robô para rodar, o robô simplesmente não vai. Aí ele olha, aí fala assim, já sei o que foi. Na próxima rodada, o robô está funcionando. Ou seja, ele olha o comportamento que o robô teve, vê o que ele não está fazendo de acordo com o que tinha programado para o robô fazer e identifica o erro, ou um erro na mecânica do robô, ou um erro lá na linha de código. Então, é muito legal quando você vê o aluno dono do projeto dele, a equipe trabalhando junto, e um fala para o outro, não é isso, não é aquilo. Vão discutindo, eles chegam no consenso e põem o robô para rodar. Isso emociona, gente. Então a gente fala assim, cara, cadê o professor desse menino? Eu quero dar os parabéns para ele. Porque quero aproveitar, né, gente, para falar uma coisa. Cara, a pior coisa que um professor pode fazer é fazer o trabalho para o aluno. Infelizmente, a gente já viu isso muito nas competições, né? Os alunos chegam lá com os olhos arregalados, com medo, tudo que dá errado no robô, ele procura com o olhar o professor na arquibancada. Ou seja, o professor tem que entender que o aluno ele tem o tempo dele, e ele está errando que ele vai crescendo, e não sendo abafado pelo programa que o professor faz para ele. Porque, em outras palavras, o que o professor está dizendo para o aluno é assim, você não é capaz. Né? Então, você está lá porque isso é para a sua faixa etária, mas quem tem que programar sou eu. Então, eu quero fazer um pedido encarecido a todos os professores que estão nos assistindo. Confia no seu aluno, confia em você, no que você pode proporcionar para ele, porque ele tem toda a capacidade de aprender e de ter assim, um trabalho fantástico que ele vai levar para a vida dele. Você vê um aluno desse apresentando como ele fez o robô, como ele criou o robô, você identifica ali, o robô é o filho dele, ele sabe detalhes, ele sabe tudo do robô. Né? E quando eles brigam para falar, aí é fantástico. A equipe, eles estão todos organizadinhos para apresentar. De repente, eles vão se empolgando e eles começam a brigar para querer explicar. Gente, isso aí é fantástico. É um trabalho muito gratificante de conviver, né, com esses meninos. Eu acho que eu não deixo de uma competição. Legal. Uma pergunta aqui que fizeram para a gente é se vocês têm alguma sugestão de aplicativo que vocês possam passar para o pessoal que possa ajudar nessa... Acho que assim, de aplicação a gente até falou já do Code.org, né, que tem algumas ferramentas para programar, acho que no Code o programa Scratch também, né, o pessoal pode trabalhar, mas vocês têm algum aplicativo que vocês já trabalharam, que vocês conhecem? Eu gosto do Lightbolt para criança pequena, como tem chama? lá no Code. Lightbolt. Ah, tá. Lightbolt. É bem legal. Tem Uhum. lá no Code também. Eu sugiro esse, né? E o Scratch tem N possibilidades, né? Também é super recomendado. Aí eu quero falar, falar. Pode falar, Margarida. Tem também simulador de Arduino, né? Tem o Tinkercad. Não, estou dando uma outra sugestão, tem simulador de Tinkercad, que é muito legal, e você pode trabalhar tanto Arduino como Scratch. Não é isso, Dani? Sim, isso, tem sim. E tem a RoboMind também. Eu conheci o RoboMind esse ano, estou apaixonada pelo RoboMind. É legal que as crianças já vão programando e já vão vendo o robô, né, a simulação do robô. Então é super interessante, ele cria também cenários. E, inclusive, tem crianças que estão estudando para a UBR pelo RoboMind, porque você consegue fazer o traçado, ele segue linha. Então, muito interessante. Conheci esse ano, inclusive fez parte do nosso torneio virtual. Era uma categoria da RoboMind. Então, também é bastante interessante. E é livre. Legal. Cris? Eu quero muito falar, ainda dentro dessa parte de competição, né, que eu já estava querendo entrar antes nessa.
pegando o gancho da Carmen, né? É exatamente isso, né? A competição, em alguns momentos, o pessoal fala, a competição é ruim para criança, onde já se viu a criança competindo, porque estimular a competição, mas eu acho que esse primeira coisa, que competição nós estamos falando? Né? Nós estamos falando em competição, aquela competição que é construtiva ou aquela competição que é destrutiva, né? Os eventos que nós estamos falando aqui, eu não vou dizer que não tenha evento para criança que seja destrutivo. Eu já vi. E os meus colegas aqui também, com certeza, já viram. Mas desses que nós estamos falando, né, o que está por trás desses eventos, e tem muitos outros também, eles são eventos construtivos. Em que sentido? Eles privilegiam a questão da construção, do processo do aluno, até em detrimento, não vou dizer em detrimento, mas ainda é menos o ganhar do que a construção. Claro, de novo a Carmen disse, todo mundo quer ganhar, certo? Mas esse processo, ele é bem mais interessante, construtivo, do que, de repente, simplesmente um título. E aí, eu acho super importante pensar que nós estamos lidando com crianças, né? Principalmente quando eu estou falando lá do ensino fundamental. Então, nós precisamos pensar que esses momentos são momentos em que os alunos também estão observando a atitude do professor, que é a sua referência, né? Então, é muito importante que o professor, nesse momento, porque a competição, ela desenvolve moralidade. Então, nesse momento, é importantíssimo que o professor tenha uma conduta ilibada. Ele está sendo a referência para o seu aluno naquele momento, né? Então, assim, o aluno não senta na arquibancada para programar pelo aluno, não faça isso. Porque nós vemos, né, Dani, Carmen, as melhores equipes, as equipes que alcançam as premiações, são as equipes mais autônomas, né? E a autonomia é algo que a competição proporciona ao aluno. Porque quando eles estão nessas áreas de competição, o professor não pode se aproximar. Ainda que esse professor que não tem essa conduta moral legal, acaba quebrando essa regra, o que não é bom, o aluno, nesse momento de competição, ele está trabalhando sozinho. E o aluno não vai conseguir resolver um problema sozinho se anteriormente, lá na sua sala de aula, o professor não proporcionou um trabalho autônomo para esse aluno. Esse aluno precisa se apropriar desse processo. Porque na hora em que o robô tiver um programa, seja no hardware, seja no software, ele precisa identificar. Porque você não vai estar lá, né? Então, assim, e isso vale para todo o processo de aprendizagem. Porque eu não consigo depositar um conhecimento em ninguém. O conhecimento é uma construção, e eu faço ou eu não faço. Ele é uma construção interna do sujeito, né? E aí tem esses tempos que a Carmen disse, né? De repente ele foi lá, ele tentou, ele não conseguiu. Bom, mas ele aprendeu, e isso também é um outro valor que nós sempre partilhamos, que é o de compartilhar o conhecimento, né? Estimular que esses alunos possam contar de que maneira eles construíram, de que maneira eles pensaram, para que outros alunos também possam se aproveitar desses processos, né? Não que vá absorver totalmente, de novo, não é uma absorção do conhecimento, é uma construção. Mas a partir do momento que o aluno fala, ele também já elabora em outro nível, né, através da linguagem. A mostra, a gente vê os trabalhos sensacionais, e aí então os alunos contam como se aquilo fosse a novidade do século, aquela construção deles. E eu, cada vez que vou avaliar, eu olho como se realmente fosse a novidade do século, porque é para ele, né? Ele, de repente, é um processo básico. Né? É um processo básico, é um sistema básico, mas para ele é a novidade. Por quê? Porque ele está se apropriando daquilo dali, né? Então, é isso, né? O aluno precisa evoluir, né? Dessa heteronomia para essa autonomia, né? E nós só vamos conseguir fazer isso
se proporcionar essas situações de aprendizado para o aluno. E hoje eu percebo, porque eu realmente tinha, acho que muito tempo atrás, assim, o meu senão com a competição. Mas eu acho que é importante, quem ainda tem, pensar nisso. Que competição a gente está falando? A competição construtiva ou a destrutiva? Aquela que eu vou lá, eu vou ganhar a qualquer custo, eu vou cuspir na cara do meu concorrente, eu vou fazer tudo para ganhar, enfim, eu não vou seguir a regra. Não é dessa competição que a gente está falando. A gente está falando da competição do aluno construindo o seu conhecimento, de superando as suas dificuldades, né? De superação, de compartilhar conhecimento, de poder sair melhor daquele momento que ele estava. Né? É dessa competição que a gente está falando. De fazer amizade, né? De ver as meninas participando, né? As meninas da robótica é tão lindo, né? Como as meninas são boas. Pena que, assim, eu, na minha experiência do ensino público, quantas vezes as meninas são responsáveis também pelas atividades do lar e elas não podem continuar, né, numa aula de robótica, de programação, mas o quanto elas são boas. Enfim, tá? Eu queria, a minha contribuição, acho que já meio que encaminhando para o fim, né, é um pouco isso, né, de pensar a competição como algo construtivo. E disso depende, né, essa conduta do professor e dessa autonomia dos seus alunos. Eu acho que a gente tem algumas experiências, não só na competição dos universitários, mas dos pequenos e tal, que a gente acompanhou ao longo dos anos. Eu tenho muitas lembranças memoráveis de situações do tipo, a gente agora decidiu, uma equipe que era campeã, inclusive, de categoria, decidiu que agora não vai mais trabalhar com Lego, agora quer trabalhar, por exemplo, com Arduino. Mudou completamente o processo construtivo dela, ela jogou fora todo o conhecimento, pelo menos parte do conhecimento que ela tinha, não todo, né? Mas ela tá disposta, e aí no primeiro ano ela vai lá e quebra a cara, às vezes, em termos de resultado, e eu não tô falando de resultado de competição, né? A gente não tá falando do resultado do aprendizado. E eu lembro muito, muito claramente de ver essas equipes chegando lá e falando assim, olha, espera a gente que o ano que vem, quando tudo tiver zeradinho, quando a gente já tiver conseguido arrumar o robô, a gente vem e ganha. Então, como consequência do trabalho. Então, eu acho que uma das coisas que eu falo bastante, inclusive para os meus alunos na universidade, é que o resultado da competição ele precisa ser consequência do seu trabalho. Se você decidiu ir por um caminho inovador, ele vai te custar mais caro, ele vai levar tempo para amadurecer, mas na hora que ele estiver maduro e na hora que ele estiver pronto, você vai ver o resultado. Então eu acho que isso é uma das coisas que a gente tenta trabalhar ao máximo nessas competições. Mas eu acho que o mundo está desconstruindo um pouco essa ideia de que competição, esse tipo de competição científica é ruim. E a gente fala de competição científica porque a competição científica, por exemplo, na minha área de pesquisa, e agora eu vou puxar para a universidade, que é a inteligência artificial dentro da robótica, os desenvolvimentos que a gente tem hoje em dia dos avanços da inteligência artificial, eles só estão acontecendo, grande parte, por causa das competições científicas. É competição científica de detecção de câncer de pele, é competição científica de desenvolver método para poder classificar a chance de um paciente, estimar a chance de um paciente ter Alzheimer e assim vai. Então, é desenvolvimento que é construído em conjunto, que depois você troca os dados e que no ano que vem, quando vai ter a próxima, a gente compartilha tudo que já foi feito para ninguém sair do zero. Então, eu acho que essa experiência, de uma forma geral, do pequenininho ao maior lá na pós-graduação, ela tem que ser trazida como sendo o cerne da competição e não o resultado. Eu acho que a gente tenta, como família Robocup, OBR, MNR, CBR e tal, trabalhar isso de todas as formas que nem sempre a gente tem sucesso, mas a gente tenta trabalhar isso de todas as formas possíveis, né? Acho que a gente fica até chato às vezes de tanto que a gente insiste nessa questão. Eu acho que, assim, eu queria agora, de novo, passando para uma parte final, agradecer a todo mundo que está assistindo aí, a Patrícia da comunicação, da nossa comunicação, que está fazendo um trabalho incrível com a gente nos eventos, mas aí eu queria passar para vocês uma última questão e também para vocês fazerem as considerações finais de quais vocês acham, a gente já falou de alguma forma sobre isso, mas quais vocês acham que são os maiores desafios para a gente, e eu sei que esses desafios são de educação como um todo,
mas para a gente conseguir, em todas as esferas aí que a gente pode pensar em trabalho, utilizar cada vez mais, ou se apropriar cada vez mais dessas ferramentas, dessa ferramenta incrível que é a robótica, como uma ferramenta pedagógica, seja como política pública, seja como assim, a formação de professores. A gente sabe que a gente tem pouquíssimo, assim, acho que zero de curso, né, de capacitação de profissional nessa área. Então, o que vocês entendem que são os maiores entraves? Porque no momento a gente tem boa vontade, e o que a gente vê é que os nossos eventos são formados de professores que dedicam tempo extra da vida deles para uma causa e para fazer os olhos das crianças brilharem. Então, assim, a gente, no geral, professor sempre, muitas vezes é atacado, mas a gente sabe que boa parte do desenvolvimento desses alunos acontece por causa de pessoas, de seres, de indivíduos que entendem que a educação pode mudar o mundo. Então, quais são os maiores desafios e o que vocês acham, de alguma forma, que a gente poderia apelar para que seja, de alguma forma, constituído para a gente melhorar esse cenário? Eu vejo que acho que a nossa maior dificuldade já é na formação, né, do professor. A maior parte das licenciaturas ainda não tem essa disciplina que vai contemplar programação e robótica, por exemplo. Eu fiz 3 licenciaturas e nenhuma delas eu tive nada, nem perto disso, né? Então eu acho que, na verdade, o que acontece é que aquele professor que ele acredita no potencial da robótica, tem para oferecer, muitas vezes ele se aventura na sua autoformação, né? Ele corre atrás. E outra coisa também que eu vejo também, que eu acho que é um complicador da robótica, é que muitas vezes as escolas acabam adotando um kit que já vem lá com o kit, o conteúdo, mas na verdade às vezes ele não casa com a metodologia, com a concepção de ensino que aquela escola tem, e às vezes ela fica descontextualizada do que é o mais importante da robótica, que é o casamento da robótica com o desenvolvimento do conteúdo de sala de aula, né? Mas, mesmo tendo todos esses problemas, eu vejo que a robótica no Brasil está crescendo demais, e é por professores que acreditam, né? Nem sempre tem as melhores condições para que isso aconteça, mas ele veste a camisa, e como a Esther falou, né, fora de horário, ele vai se voluntariar porque ele acredita. Então, eu acho que a gente está conseguindo fazer a robótica crescer. O Brasil tendo resultados muito, bastante expressivos no exterior, em relação a competições de robótica, e eu acho que vem exatamente dessa demanda do professor correr atrás, do professor acreditar em tudo isso. Então, eu acho que os professores continuem vestindo a camisa da robótica aí. Obrigada, Dani. Cris? O desafio, eu partilho da ideia da Dani. Bom, eu assim... Vai lá, Cris. Não, pode ir, Carmen. Eu achei que tu tinha caído, mas vamos lá. Quer ir? Então, vou seguir. Também não estava te ouvindo. Bom, o que eu acho, que a Dani já falou, está tendo um delay aí. Pode continuar, Carmen. Bom, ok. Eu acho que o que a Dani falou é isso aí mesmo. Os professores não estão, enquanto universitários, eles não têm essa disciplina, eles não têm essa formação, e eles têm que buscar isso depois, e nem todos têm condição. A gente sabe como que é o professor de uma instituição pública. Ele, às vezes, precisa ter 4, 5 empregos e fica complicado ele ficar dando hora a mais e correndo atrás. Tem essas dificuldades. E tem os que conseguem administrar e trabalhar com os meninos. E essa questão dos kits prontos também, que eu acho que a escola pode acabar se perdendo, se prendendo ali só no que o kit oferece, até mesmo pela falta de capacitação desse profissional, né? Mas eu acho também que a gente já cresceu muito. Eu acho que a OBR, ela propiciou o fato de ter as etapas estaduais,
de ter a prova teórica da OBR, isso aí conseguiu alcançar canto a canto do Brasil. Então, a gente já cresceu muito nisso, a gente já despertou um interesse de muitos professores, de muitas instituições, que buscam de várias maneiras utilizarem a robótica, né? Então, eu acho que o caminho está sendo esse, é por aí mesmo, e estimulo, incentivo todo mundo a participar. E se não tiver kit, procura um simulador, que tem vários disponíveis aí na internet. Linguagem de programação, começa a estimular isso, a inserir esse raciocínio lógico nos meninos, que futuramente, com certeza, vai caminhar para uma oportunidade aí que ele vai buscar, né? Outra coisa que eu gostaria de falar da competição, da RoboCup, principalmente, é a oportunidade que o menino tem de conhecer o trabalho dos mais velhos. Eu acho isso muito interessante, acontece tudo no mesmo ambiente. Então, ele está ali na RoboCup Júnior, ele está ali no desafio dele, e depois ele vai dar uma volta e vai conhecer o trabalho dos meninos de ensino médio, de graduação. Então, ele vê que ali ele está no começo, ele vê que tem muita coisa para ele aprender, e você vê muita criança conversando com os universitários, com os alunos de ensino médio, pedindo explicação de como que ele fez o robô dele, o que ele usou e tal. Que é uma coisa muito interessante também, essa experiência que eu já pude proporcionar, né, dentro da universidade, de meninos da graduação trabalharem com meninos de ensino fundamental e médio. Eu acho que seria também um incentivo às universidades colocarem isso para os alunos também, dar essa oportunidade de adotar uma escola, né, e poder trabalhar também com esses meninos. Então, assim, não é fácil, mas tem muitas maneiras da gente conseguir, sim, atingir um número maior de alunos interessados na robótica. Obrigada, Bom, eu compartilho da fala da Dani e da Carmen. Eu também penso que a robótica tem crescido cada vez mais, né? Se pensar lá em 2013, quando falava o professor de robótica, da aula para criança de robótica, como é que é? Parecia estar falando grego. Hoje em dia não, né? Os alunos, as escolas têm oferecido essa ferramenta e às vezes os alunos também pressionam as escolas se tem algum caminho, né? A escola pública, eu estou falando, às vezes não tem ainda o projeto, mas aí tem lá um círculo de pais e mestres, uma associação que pode proporcionar isso. Já aconteceu com alunos meus que concluíram o ensino fundamental, foram fazer o ensino médio numa escola pública e não tinha robótica, e eles articularam para construir o laboratório de robótica, colocar o material, enfim, né? Então, acho que ou a gente coloca ou a robótica vai nos engolir. Eu vejo ela crescendo cada vez mais também, né? E entendo que ela cresce tanto em função desse recurso ser um concreto, né? Que a criança pode pensar, testar hipóteses, né? Talvez que o Packard pensou lá no início com a programação com o logo, e que, na verdade, a união de peças com a programação, ela foi muito além do que o Packard conseguiu somente com a linguagem logo, né? Eu vejo cada vez mais, então, acho que não vai ter um retrocesso, e se eu pudesse ver mais no futuro ainda, eu imagino que esse movimento dos laboratórios makers nos espaços escolares, eu imagino que ele vai expandir cada vez mais o uso dessa ferramenta, né? Para as crianças, enfim. Então, se eu pudesse entender como que a robótica, se eu pudesse dizer como que a robótica vai evoluir, eu diria que vai evoluir através desses laboratórios makers, né? Que a ferramenta da robótica é mais um elemento, né? Eu vou ter lá a impressora 3D, vou ter ferramenta de corte, enfim, né? Para o aluno poder construir esse projeto, né? Eu quero pensar, eu tenho aquela esperança, mas é aquela esperança freiriana, aquela esperança que luta, né? Que a escola vai mudar ainda e vai cada vez mais integrar essa questão do projeto, né?
do projeto, seja ele de trabalho, de aprendizagem, ao meio escolar. Então, o principal desafio é ainda a formação do professor. E eu também compartilho da ideia que foi dito que precisa ser realizado na universidade esse professor, não só o professor da área específica da tecnologia, né? O professor que fez ciência da computação, agora inclusive se fala em licenciatura em ciência da computação, enfim, mas o professor de todas as áreas precisa ter contato na universidade, ele precisa ter a sua formação com as ferramentas tecnológicas para que depois ele utilize na sua sala de aula, né? Então a gente está falando especificamente da robótica aqui, mas existem muitas outras, né? E agora a pandemia está aí para esfregar na nossa cara o quanto nós precisávamos, ou precisamos, enfim, né? Nos atualizar, enfim, e usar esses recursos, né? Agora acabou indo goela abaixo mesmo. Enfim, acabou que o professor teve realmente que buscar, mas eu entendo que não só isso, não só esse movimento, acho que a gente precisa de um movimento de formação mesmo desse professor, né, em nível de graduação, né, uma diretriz séria de como que eu utilizo essas ferramentas tecnológicas nas diferentes áreas do conhecimento para que esse professor possa trabalhar mesmo no meio escolar com essas ferramentas. Acho que é mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Eu acho que a gente agora nesse cenário de pandemia realmente é igual quando a gente está cansado e trabalha e não para o corpo para a gente, né? Acho que é a mesma coisa, colocou pra gente, acho que um cenário até que já está posto há muitos anos, que hoje em dia num país cheio de desigualdade ainda, com problema de saneamento básico, parte da população não sendo atendida por isso, quem está excluído digitalmente tá sofrendo tanto agora quanto em termos de educação, quanto quem tem falta de outros recursos. Porque a gente não está podendo ensinar os alunos que não têm acesso à internet, que não tem computador em casa, que só tem um celular para dividir para a família inteira, que não tem os espaços apropriados e tal. Então, assim, e quando a gente... Aí você fala, como é que você está falando de robótica no momento em que a gente ainda está discutindo a pessoa não tem internet? É exatamente o fato da gente estar discutindo que não tem como não estar à frente pensando que tecnologia faz parte da construção de conhecimento hoje em dia. Então, se a gente quer cidadãos que têm as mesmas oportunidades, a gente sabe que a robótica como ferramenta pedagógica, ela eleva a capacidade, ajuda a gente a trabalhar competências e a desenvolver o conhecimento, e se apropriar do conhecimento de uma forma única, não é só ela, mas tem outras ferramentas, a gente não pode privar os alunos dessa possibilidade. Então, seja com o curso de formação e a gente na universidade fazendo nosso papel de olhar para isso e ver que a gente realmente precisa, que seja num primeiro momento em curso de capacitação, sei lá, de especialização ou de pós-graduação, mas que se insira no conteúdo pedagógico, assim, curricular de alguma maneira, porque senão os professores vão continuar sendo os únicos atores desse processo, né? E com os alunos e a boa vontade, e os pais também, que às vezes se viram, a gente já viu um monte de pai aí tendo que aprender para poder ajudar a criança. Mas eu acho que é importante, acho que até como fazendo parte da organização desses eventos, a gente trazer levar essa voz para dizer o quanto é relevante que a gente pense nisso e quanto o Brasil já está fazendo, mesmo com esses seres, com esses indivíduos, trabalhando em robótica educacional. Porque a gente tem, ao BR, por exemplo, tem 230 mil alunos trabalhando com robótica no país, seja na modalidade teórica, na prática, mas em todos os estados, nas cidades menores, não só nas capitais, de norte a sul do país. Então, a mostra, a CBR, nas universidades, então, agregar a comunidade para pensar nisso, para que a gente não esqueça que robótica já virou, inclusive, política de Estado, de governo em vários países, né? Então, a gente está à frente, até pensando desde os pequenininhos como ferramenta pedagógica, mas como ferramenta tecnológica também, ela é bastante relevante. Então, eu queria só lembrar para o pessoal que está assistindo a gente, que não conhece os eventos, que a gente tem as páginas lá da MNR, da OBR, da CBR. Esses eventos são públicos, gratuitos, a participação
neles. Vocês têm que fazer inscrição, tem inscrição aberta agora da UBR ainda rolando. A gente vai ter atividades. Esse ano os eventos vão ser totalmente virtuais por causa das condições sanitárias. Isso significa que todo mundo que estiver interessado em assistir a programação fica de olho nos canais dos eventos, porque vai ter oportunidade de ver tudo isso que a gente está falando, de ver o brilho no olho do aluno apresentando com orgulho o seu projeto, sem ter que ir para o lugar específico onde vai estar acontecendo a competição. Então, eu queria agradecer de coração por vocês. Assim, uma das coisas que o pessoal elogiou aqui foi a representatividade feminina. E olha que a gente não tem a Tati aqui, não tem a Cíntia, não tem a Sara, a gente tem outras mulheres incríveis que estão na organização desses eventos, e que mostram que eu acho que é bem importante a gente falar disso, né, que é lugar de mulher, sim. Vocês estão vendo que eu não tive que fazer uma busca grande para trazer um grupo totalmente feminino para mostrar que na organização desses eventos a gente tem uma quantidade significativa de mulheres trabalhando. A UBR basicamente agora é feminina, né? Acho que a gente só tem um coordenador da teórica esse ano que é homem, então todas as demais são mulheres, o que eu acho que é incrível. Apesar da gente ter homens incríveis do nosso lado aí nas competições, a gente não pode reclamar dos meninos, mas eu acho que essa representatividade é importante também. Então eu queria inaugurar a primeira live da MNR desses 10 anos, agradecendo demais, não só pela participação de hoje, mas por tudo que vocês têm feito aí pela robótica ao longo desse tempo, e eu estendo esse agradecimento para todo mundo, todos os professores, todos os alunos, todos os pais aí que também têm se dedicado bastante, e eu espero que vocês acompanhem as próximas atividades aí que a gente vai ter online na MNR, até que de 9 a 14 de novembro a gente tem todos esses eventos acontecendo em conjunto, e vocês vão ter a oportunidade de ver tudo isso que a gente falou, e também tem como acessar a gente, mandar e-mail, tirar dúvida e entrar em contato pelos nossos canais. Então, meninas, mais uma vez, muitíssimo obrigada de coração. Nós também. Nós agradecemos. Parabéns. Obrigada, foi muito bom participar. Tá bom. Muito obrigada. Então, a gente encerra por aqui e a gente se vê na próxima live da MNR, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.